Iniciou. Isso, muito bem. Iniciou. Obrigada, Welly, obrigada. Nada. Então, agora já estamos gravando. Hoje é dia 7 de maio de 2021. Estamos aqui no primeiro dia na primeira sessão, né, do seminário interno da disciplina de prática de pesquisa em História e Educação. A convidada de hoje é a professora doutora Alessandra Schuller. Eu vou fazer uma apresentação aqui da professora. Ela é doutora em Educação, mestre em História pela Universidade Federal Fluminense, professora de História da Educação na Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, instituição na qual atua nos cursos de Pedagogia, licenciaturas e também no programa de pós-graduação em Educação, mestrado e doutorado, vice-líder do grupo de pesquisa História Social da Educação, da FEUF, né? Participa como pesquisadora associada junto ao grupo de pesquisa Gêneros, Sexualidades e Diferenças nos vários espaços, tempo da história e dos cotidianos, coordenado pela professora Denise de Aguiar Xavier Sepúlveda, e no programa de pós-graduação em Educação e na Faculdade de Educação da FFP, da UERJ, né? Atualmente desenvolve o projeto de pesquisa intitulado Gênero e Constituição do Trabalho Docente, professoras como intelectuais na cidade do Rio de Janeiro. Nas últimas décadas, dedicou-se à pesquisa sobre a história da educação no Rio de Janeiro, privilegiando as questões referentes à constituição da cultura escolar, aos processos de escolarização e às práticas de educação formal e informal. Orienta teses, dissertações e monografias sobre a história da educação da população brasileira, com destaque para os estudos sobre a educação de pobres e trabalhadores, incluindo negros e mulheres, que envolvem reflexos teórico-metodológicos sobre as interseccionalidades de gênero, raça e classe, entre outras. Investigações sobre história de intelectuais, trajetórias e experiências de educadores e educadoras no campo educacional brasileiro também constituem problemáticas centrais de investigação e interesse do grupo de pesquisa. Em 2014, realizou o estágio de pós-doutorado no programa de pós-graduação em Educação na Universidade Federal de Minas Gerais, sob a supervisão da professora Maria Cristina Gouveia, e no âmbito da gestão universitária exerceu a função de chefe de departamento de fundamentos pedagógicos na Faculdade de Educação da UF. Bom, eu li tudo, Alessandra, porque se tiver, tem muito mais. Você dispensa apresentações, mas como é tudo muito novo para os meninos aqui, eu fiz questão de trazer o seu perfil na UF todo para eles conhecerem do quanto está sendo maravilhosa a sua presença aqui e dos seus trabalhos e tudo que você vem desenvolvendo, tá? Então, te agradeço mais uma vez. Vou desligar o meu microfone e aí, se você quiser falar alguma coisa, e depois eu vou passar para eles apresentarem rapidamente o projeto que eles fizeram para você. Daniela, muito obrigada uma vez mais pelo convite, a todos, todas e todos presentes. Agradeço, né, a confiança por terem me chamado para essa sessão de trabalho. É um prazer enorme estar aqui com vocês e estou aqui aberta para a gente assistir a apresentação e depois fazer uma boa conversa, né, sobre o trabalho a respeito das questões de gênero, sexualidade no ensino de história e no campo da educação, tá bom? Muito obrigada mesmo, é uma honra. Meninos, então, meninos, meninas, todos vocês aí do grupo, vocês estão preparados? Eu sei que vocês estão tensos, mas fiquem tranquilos e boa sorte aí na apresentação, tá bom? Vou desligar meu microfone, não sei como vocês se organizaram, e, por favor, se apresentem. Tá? Apresenta o grupo para a professora, porque eu não estou com o nome todo de vocês aqui, que às vezes o grupo eles mudam, então apresentem quem foi, quem são todos os do grupo, tá? Vou desligar o microfone. Oi, gente, tudo bom? Paz, amor. Meu nome é Matheus, eu faço parte do grupo que vai abordar gênero e sexualidade. O grupo é eu, Matheus, a Wellen, aí, a Vanessa, que acabou de entrar,
Temos a Larissa, que não chegou ainda, e a Alana também, que não chegou ainda. Mas aí quem vai estar apresentando hoje, né, o trabalho para a turma, discutindo, é eu e a Welly, né? Aí já posso começar já? Beleza. Deixa eu só iniciar a apresentação aqui. Já vou. Bom, esse é o nosso projeto, Ensino de História, Gênero e Sexualidade. E, como eu já falei, na disciplina da professora Iabeta, o grupo Alana Vencelau, Larissa Rodrigues, Matheus Rios, Vanessa Cabreira e o Welly Coutrin. Eu passo a palavra para a amiga Welly. Então, gente, boa tarde, né? Primeiramente, a gente vai dar uma apresentadinha no projeto, né? E a gente teve como ideia trazer, apresentar, introduzir a temática de gênero e sexualidade, né? No ensino de história, desde do golpe que ocorreu com a nossa ex-presidente Dilma Rousseff, né? E mostrar como esse conservadorismo ele tem interferido na aplicação dessa educação, né? Porque tá acontecendo, as pessoas elas confundem muito o que está acontecendo. Elas confundem gênero e sexualidade, confundem educação sexual com pornografia, né? E essa foi meio que uma ideia que a gente tentou trazer. Não só isso, como também mostrar a realidade de duas pessoas que passam por isso dentro de sala de aula. A gente tenta mostrar a realidade de uma futura educadora, que no caso seria eu, e de uma educadora já formada, a professora e mestre e doutoranda Laura Miranda, e a gente mostra um pouco da nossa realidade, como isso nos afeta e como afetou as salas de aula. Pode passar, Matheus, por gentileza. Né? As nossas justificativas, né? Divulgar, né? E mostrar para essas pessoas que já lecionam como é essa realidade, porque a gente, pelo menos aqui no estado de Rondônia, as pessoas elas não têm, é muito difícil um professor que tem uma formação continuada. O professor ele se forma, para e continua naquela mesmice de sempre. Então é muito difícil um professor que tenha essa facilidade de abordar certos assuntos dentro de sala de aula. Gênero e sexualidade é um assunto muito, muito mais complicado ainda, principalmente por Rondônia ser um estado extremamente conservador. Então, assim, tem cidades aqui em Rondônia que, se chegasse, vamos supor, uma pessoa que nem eu aqui, é a mesma coisa que está colocando uma Torre Eiffel no meio do deserto. As pessoas vão lá para ver o que está acontecendo. Então, assim, as pessoas elas não têm noção do que acontece. Elas param no tempo e ficam naquela mesmice. Tanto que há uma grande interferência das igrejas neopentecostais nisso daí. Porque Rondônia é um estado que tem muitos evangélicos, e esses evangélicos eles acabam trazendo um pouco dos seus preconceitos, impedindo que essas pessoas elas, né, melhorem, abram sua mente, né?
E esse é o nosso objetivo, tornar esse acesso um pouco mais incluso, mostrar um pouco mais da realidade, fazer com que esses professores se interessem e queiram, né, aprender, né, e queiram poder passar esse conteúdo para os seus alunos, porque na realidade saber um pouco todo mundo sabe, as pessoas elas não têm a compreensão suficiente para poder passar esse conhecimento. Porque hoje em dia não existe uma pessoa que não saiba um pouco do conteúdo. Ela simplesmente fecha os olhos para aquilo que ela não quer ver. Pode passar, Matheus, por favor. Né? O nosso objetivo, como eu falei um pouco antes, né, foi mostrar, né, a partir da visão de duas pessoas, a professora Laure, né, que hoje está fazendo doutorado com o professor Benito, como a professora Daniela falou, e a minha realidade como graduanda em História, né? Nós duas, como mulheres trans, né? Como a Laure gosta de falar, e eu aderi isso para mim, como duas mulheres trans, negro, afro-ameríndias, né? Nós acabamos mostrando um pouco da nossa realidade. A Laure conta um pouco da trajetória dela, desde o início da carreira dela, onde ela começou no interior do estado, até vir para cá e sua última escola no interior, um pouco mais próximo já da capital. E eu, na minha realidade, como graduanda e nos meus estágios, que a gente, querendo ou não querendo, a gente acaba passando por certas situações que acabam marcando a gente, né? Pode passar, Matheus. Né? E aqui chegamos ao ponto da nossa questão problema. Refletir sobre gênero e sexualidade no ensino básico de Rondônia a partir da experiência das duas convidadas, no caso a Laure e eu. Pronto, Matheus, pode passar. Né? Agora eu estou com a palavra. Bom, gente, como a Cauelle abordou, né, de uma maneira bem legal, ela já contou, né, que a nossa proposta era mostrar essa realidade com dois pontos de vista de uma pessoa que já é formada, que já atuou na docência, está no programa de doutorado, e outra que está em programa de graduação, ela está se formando para ser professora, e como que mesmo em duas partes diferentes, elas se complementam porque elas vivem a mesma realidade, elas vivem o mesmo problema, né? Todos nós, né, pessoas LGBTQIA+, a gente sofre muito preconceito, mas o grau que elas sofrem é muito forte, porque a nossa cidade, o nosso estado, ele é muito conservador. E aí, como que a gente, nosso grupo, como que a gente queria levantar essa problemática e difundir essa problemática para que as pessoas possam perceber e ver. E aí, como que a gente chegou, né? A gente pensou, e se a gente abrisse um canal e debatesse sobre esse tema, né? E foi o que a gente chegou no podcast, que aí a gente usa como fonte a própria Laura e a Welly, né, o relato delas, a vivência delas, e um texto que é muito bom, que assim abriu muito a nossa cabeça, que ajudou muito no nosso estudo, que foi a cartilha. Por que discutir gênero na escola, né? Que é uma cartilha da Ação Educativa, Pesquisa e Informação, que foi publicada em 2016. Quem tiver interesse, eu posso, né, disponibilizar, que essa cartilha ela faz parte de um curso de aprendizagem que a FGV ela disponibilizou, e é um curso assim, gente, que ele é maravilhoso, que é Diversidade na Escola. E essa cartilha, ela faz... Meu filho, eu tô apresentando, desce. Desce. E aí, desculpa, gente. E aí,
essa cartilha ela vai contar como que o professor pode abordar nessas questões de diversidade, como que o professor ele vai analisar essa questão de diversidade, tanto mesmo para conhecimento, como ser um professor LGBTQIA+, e também você olhar o aluno LGBTQIA+, que como que o professor vai lidar com essas diferenças e não permitir que essas diferenças sofram um certo tipo de preconceito, né? Porque o professor dentro de sala de aula, ele é atuante, ele tem que ser atuante e analisar e perceber logo de primeira os problemas que possam acontecer dentro de sala de aula. E aí, nosso referencial teórico, que foi basicamente essa cartilha, que como eu já falei, e a importância dela nas questões de se estudar gênero e sexualidade, e que é um modo para a gente entender que gênero é uma coisa, sexualidade é outra. Que sexualidade vem a questão do sexo e gênero, como que a gente se vê, e é interessante a gente saber que essas coisas elas são diferentes, mas também se complementam. E nisso, né, de toda desse estudo, a gente chegou como eu já falei também, no podcast, que foi a criação do episódio de número 4 do podcast intitulado Pop História, que eu já vou falar mais para frente, que esse episódio a gente batizou Ensino de História, Gênero e Sexualidade. Neste episódio, a professora Laure, ela conta a sua vivência como professora no interior daqui de Rondônia, na cidade de Triunfo, na cidade não sei se agora eu me perdi, Ouro Preto do Oeste, né? Eu ia falar Jaru. Mas aí, como que a professora Laure, ela desenvolveu essas atividades de gênero e sexualidade, ela mostrou para os alunos importantes debates, né, importantes temas, que quase foi uma feira, né, uma feira de cultura que mostrasse aos alunos esses temas que as pessoas querem tanto apagar, porque isso se tornou um tabu extremamente muito, muito grande quando vai falar em educação. Não pode porque vai influenciar, não pode isso, não pode aquilo. Aí a pessoa ela vai acabar crescendo e não vai saber de nada. Ela vai sofrer abuso e não vai saber que está sofrendo abuso. Ela vai sofrer perseguição e não vai saber por que ela está sofrendo perseguição. E aí ela sempre vai crescer achando que a cabeça dela é errada, e não é. E essas experiências que a professora Laure, ela vai falar, que ela está falando no podcast dela, mostra também como que a gestão da escola ela é importante em apoiar o professor a desenvolver essas atividades, e como que a gestão da escola também tem que se portar nessas questões de gênero e sexualidade, porque se a escola como um todo ela abraça essa temática, pessoas que não sabiam, elas passam a conhecer, elas passam a se informar, elas passam a estudar, né? E porque, claro, conhecimento é sempre bem-vindo. O aluno que é LGBT e não sabia por quê, não sabia dos seus sentimentos, não sabia como lidar com tudo isso, que tinha todo aquele trauma psicológico, esse aluno ele passa a se descobrir, a se entender como pessoa, a se entender como gente, como ela, aceitar como ela é. E a Welly, ela nos conta também nesse episódio como que a vivência, esse tabuzinho já começa no estágio da graduação, e como que
se você não já chegar e pedir respeito, se você chegar e não pedir, você não vai ser, porque eles não vão te respeitar, porque quando eles não conhecem, principalmente assim, entre muitas aspas, o aluno, quando ele não conhece, ele se torna um pouco arisco, né, assim, por assim dizer. E aí, quando você chega, mostra, fala, é assim, é assado, o aluno, ele já muda a perspectiva dele. E aí, a vivência, né, das pessoas LGBTQIA+, no processo de docência, ela já tem que começar já no estágio, mostrando quem ela realmente é, e como que também o âmbito escolar vai tratar, né, o futuro professor LGBTQIA+, né, se tem aquele preconceito, aquela, como é que eu posso dizer, aquela coisa não bem velada, né, o preconceito velado, que a gente sabe ali que tem uma coisinha ali, mas ninguém assume. E aí, o nosso episódio, como eu já falei, a Welly e a Laura, das vivências dela. E aqui a nossa bibliografia, né? A gente utilizou autores como Fernando Steffner, a Simone de Fátima, a Tânia Parolin, e entre outros autores, né? E com isso, vocês podem acessar o podcast intitulado Pop História, tá, gente? Vocês podem acessar ele pelo Spotify, ou pelo iTunes, ou até mesmo na plataforma Anchor, né? E eu quero agradecer a vocês, e é isso. Eu falei rápido demais, mas tá bom. Não, Matheus, está ótimo, está ótimo. Eu estava só preocupada com o tempo, mas está ótimo. Eu vou deixar agora a Alessandra comentar o seu trabalho, tá? Vou pedir para a Alessandra comentar. Muito obrigada, Matheus. Alessandra, por favor, muito obrigada, tá? Bem, gente, muito obrigada pela oportunidade de conhecer esse trabalho que vocês estão desenvolvendo. Parabéns a todos, todas, todes, Matheus, Wellen, né, que fala o nome. As outras colegas que eu não consegui pegar o nome das pessoas de todo o grupo, né? Então, parabéns a Daniela, né, por desenvolver esse trabalho. Eu queria fazer alguns comentários, assim, em respeito a algumas observações que vocês fizeram, né, sobretudo em torno do debate conservadorismo, discussões de gênero e sexualidade, né, eu acho que esse é um primeiro ponto. Eu não estou em Rondônia, não conheço a realidade local, a não ser pela leitura, né, pela bibliografia, pelos debates que nós temos, publicizados, pelas notícias também, né, que saem, e não são muitas que a gente tem acesso aqui no Sudeste, mas sinto lhe dizer, né, dizer a vocês que a questão do ataque conservador às escolas, aos professores, aos debates sobre gênero e sexualidades, ela é generalizado no país, né? A gente veio aí desde um pouco antes do golpe contra a Dilma, né? Desde 2011, 2012, quando começa a se organizar o Escola Sem Partido, né? E todo um debate sobre a questão da ideologia, entre aspas, de gênero, né? Promovido por setores religiosos, seja eles neopentecostais, mas também católicos, né, porque a origem veio no debate católico. Isso vem acontecendo ao ponto de que em várias prefeituras e em várias localidades do país, projetos, né, tentando impedir o debate sobre gênero, sexualidade, diversidade, igualdade, né, pudesse ser colocado nas escolas com materiais e etc. Né? Isso aconteceu aqui em Niterói, isso aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, vocês acompanham, né, por aí que isso está acontecendo em vários lugares. Recentemente em São Paulo, um outro projeto, né,
contra a visibilidade das pessoas LGBTQIA+, né, com o argumento de que isso influenciaria as crianças, os jovens, os adolescentes. Então, essa pauta é uma pauta que está presente muito forte nesse momento de conservadorismo e nesse momento em que a política ou a necropolítica é uma política de extermínio das pessoas que não interessam e entre nós, né, as pessoas LGBTQIA+. Então, acho que esse ponto que vocês levantam é um ponto muito importante, né, e apresenta a questão das dificuldades que vocês apontam que acontecem no cotidiano de vocês, formandos e formados, né? Professorandos e professores e professoras quando vão entrar nas escolas. Achei também que a escolha que vocês fizeram, né, de abordar por intermédio da discussão bibliográfica, né, a partir dos referenciais teóricos, mas, sobretudo, a partir de trajetórias de pessoas que vivenciam, né, que experimentam a realidade concreta do atravessamento, né, das suas identidades no ambiente escolar e no próprio ambiente de formação. Então, acho que eu não ouvi ainda o podcast, vou ouvir assim que for possível, né, porque achei muito interessante e quero conhecer as trajetórias, né, um pouco mais de perto, e acho que isso é algo que tem um poder de chegar nas pessoas, né? Quando a gente conhece trajetórias, a gente sente a concretude, a realidade das pessoas. Porque uma coisa é eu narrar, colocar aqui os dados de quantas pessoas são perseguidas, mortas, assassinadas por conta da violência, do preconceito, da discriminação, né? E outra coisa é a gente ouvir pessoas com as suas experiências, né, apontando para a gente as dificuldades. Então, eu acho que essa escolha também foi uma escolha muito pertinente, né, pensar a partir de trajetórias, quer dizer, a partir de micro-histórias, pensar as discussões mais gerais e o que está envolvido aí no contexto político, social e cultural mais amplo, né? Também gostei muito quando vocês apresentaram e destacaram alguns aspectos que são os aspectos de se a discriminação e o preconceito ele é generalizado com as pessoas LGBTQIA+, no campo da educação e na sociedade em geral, né? Há uma especificidade em relação às pessoas trans, né, que são ainda mais violentadas e discriminadas nesses espaços. Então, acho que a abordagem a respeito das interseccionalidades, né, das diferentes formas de opressão e como que essas formas de opressão vão incidir em sujeitos, em contextos, né, e lugares muito diferentes, e como que as pessoas vão, então, reagir e agir nesses contextos, né? As dificuldades das pessoas trans são muito maiores, ainda maiores, no contexto educacional, no contexto do trabalho e no contexto da sociedade em geral. Então, acho esse aspecto muito importante, né, que vocês levantaram no trabalho e certamente deve estar presente nas narrativas, né, das duas professoras indicadas por vocês. Então, assim, gostei bastante. A bibliografia é uma bibliografia de referência, né, que vocês utilizaram, vários historiadores, pessoas que pesquisam gênero e sexualidade, isso é fundamental. E acho importante também, se no futuro vocês avançarem, né, no debate, vocês se apropriarem de uma bibliografia do campo da educação, né, que vai abordar aspectos mais específicos, não só de questões teóricas em relação às categorias, gênero, sexualidade, como, por exemplo, o trabalho da professora Guacira Lopes Louro, do Alexandre Bortolini, entre outros, né, que poderia citar aqui vários outros autores e autoras, mas, sobretudo, aquelas pesquisas que estão lidando com o campo concreto do chão da escola, né, nos seus vários níveis, do ensino, da educação infantil até o ensino superior, que ajudam a gente a ampliar o olhar de como que a gente constrói argumentos e como que a gente lida com isso no nosso cotidiano, né? Então, eu aqui vou falar sobre um texto muito recente que eu li na turma, né? A gente criou aqui uma turma sobre gênero, sexualidades e educação no curso de Pedagogia
antropologia, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse aspecto, né, e da dificuldade que foi. Mas a gente, nessa última turma, a gente leu o texto do Alexandre Bortolini, que é justamente o mesmo texto, o mesmo título que vocês citaram aí, né? Vocês citaram aí a cartilha, né, sobre gênero, e por que estudar gênero na escola foi uma das perguntas fundamentais da pesquisa de vocês. No artigo do Alexandre Bortolini, ele pergunta o seguinte: pode estudar gênero na escola, né? E aí ele vai desenvolver toda uma discussão que é bastante interessante, que foi a que vocês caminharam, né? De construir as categorias, diferenciar gênero de sexualidade, complexificar o debate, né? De dizer o que é gênero, que é diferente de identidade de gênero, de orientação sexual, né? Que a sexualidade ela não se confunde, embora as questões sejam indissociáveis, para a gente pensar na construção científica dessas categorias ao longo da história, não é a mesma coisa falar de gênero e de sexualidade. Então, ele vai partir por essa discussão e vai fazer uma argumentação que eu acho que é fundamental para nós, professores e professoras, para a gente se defender, né, dos ataques conservadores, que é a argumentação do campo legal, né? A gente tem, desde a Constituição de 88, todas as possibilidades garantidas para falar de diversidade, de igualdade, né? Isso está previsto na Constituição de 88, está previsto na LDB, depois os parâmetros curriculares nacionais construíram ainda muito precariamente a ideia da transversalidade, dos temas transversais para se discutir diversidade, gênero e sexualidade. A nossa legislação educacional como um todo, né, embora tenha sido atacada de vários lados, desfigurada, né, e uma tentativa muito concreta de retirar esse debate, ela garante o debate para nós, professores e professoras, nos seus inúmeros documentos, né? Ainda que você tente retirar a discussão e a palavrinha gênero, né, e sexualidade, a gente tem lá todo um debate em torno da diversidade, da igualdade, da cidadania, dos direitos democráticos, dos direitos humanos, e é por essas brechas que nós vamos trabalhar a discussão de gênero e sexualidade e nos defender desses ataques conservadores dentro da escola, que aí vocês chamaram a atenção, que é um fato fundamental, que é uma grande parte dos professores e professoras, né, nos seus pertencimentos, vão trazer preconceitos, que são preconceitos de formação, né, que são preconceitos sociais disseminados, e muitas direções, né, de escolas vão tentar e conseguem proibir, interditar várias dessas discussões, né? Não só da questão de gênero e sexualidade, mas também das questões religiosas, da cultura africana, da cultura afro-brasileira, das religiões afro-brasileiras. Então, a gente está sofrendo atravessamentos, né, de preconceitos sociais e discriminações em torno do currículo sobre várias discussões que são fundamentais para a construção da cidadania e para a construção do saber histórico de cidadãos brasileiros e brasileiras, né? Esse é um enfrentamento que a gente precisa fazer, e o Alexandre Bortolini, neste texto, vai nos ajudar a discutir, né, mostrando como que há aí uma transfobia, né, uma escola que é absolutamente transfóbica no seu processo de construção histórico, e também a discussão interseccional. Ao mesmo tempo, o racismo, ao mesmo tempo, a misoginia, né, e a desigualdade entre homens e mulheres é referendada nessas práticas curriculares que tentam impedir a discussão sobre a diversidade e sobre a multiplicidade das experiências de gênero e sexualidades ao longo da história. Ao mesmo tempo, o Alexandre Bortolini vai trazer no campo científico, nas ciências humanas e sociais, não só no campo da história, né? Ele vai trazer reflexões de outros campos, da antropologia, da psicologia, da própria biologia, mostrando como que esta tecnologia de gênero, né, vai se construindo ao longo do tempo,
no sentido de controlar corpos, subjetividades, construindo essa heteronormatividade de uma sociedade patriarcal, que não é nada natural, mas que se constitui como um sistema de dominação há mais de 3 séculos, né? Então, ele vai ajudando a gente a desconstruir essas categorias e argumentar do ponto de vista teórico, do ponto de vista político, do ponto de vista legal, né? O quanto que nós, educadores e educadoras, temos, sim, o dever, né, de trabalhar as questões de gênero e sexualidade. A Denise Sepúlveda, que é alguém que me ensina muito sobre sexualidades, porque eu não sou pesquisadora de sexualidades, né, eu gosto de estudar gênero, história das mulheres, é um pouco o meu campo de trabalho, mas as questões de sexualidades eu estou aprendendo muito com ela para poder ensinar, para poder trabalhar no curso e com outros pesquisadores também da área. Ela vai dizer uma coisa, né, a escola brasileira é laica. Ela tem que ser laica legalmente, constitucionalmente, ela é laica, e nós temos que defender isso, independentemente dos princípios particulares de cada um, né, das suas religiosidades, das suas crenças, que têm que ser respeitadas, né, também, que é uma questão constitucional. Independentemente disso, nós temos o dever de não permitir que os nossos valores pessoais, né, atravessem as realidades escolares e impinjam mais violência em relação às pessoas. Então, produzir esse debate e essa conscientização, né, de que nós, na escola, em qualquer nível e modalidade, nós exercemos uma função pública, e que essa função pública, ela está estabelecida como a garantia do direito a uma educação democrática, universal, inclusiva, em que todos, todas e todos estejam valorizados e presentes nas suas experiências, isso é fundamental, né? Enquanto a gente não promove essa formação, né, e essa conscientização, fica muito difícil a gente lidar no campo concreto das escolas e das salas de aula com esses atravessamentos todos, né? Que, uma vez mais, vou voltar ao ponto inicial. Imagino que em Rondônia vocês estejam passando, né, pela própria característica do governo que se estabelece, né, da administração, da política que se estabelece hoje, né? Não só hoje, mas há alguns anos, a dificuldade seja ainda maior nesse contexto presente, né? Mas a gente só está fazendo nesse país todo dia resistir, né? Sobreviver e resistir. E eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, num dia especialmente lamentável, né, em que a gente mais uma vez assistiu a uma chacina da população negra e pobre no Jacarezinho, cotidiano nosso de todo dia. Não é normal. Não estamos vivendo um momento democrático. Estamos vivendo um momento terrível de extermínio da nossa população. Pela pandemia, pela violência, por um governo que é hoje, infelizmente, dominado por milicianos, né? Me permitam dizer isso, eu sei que está gravando, né? Mas eu não posso me furtar de dizer o quanto nós estamos ameaçados nesse momento concreto e precisamos resistir nas nossas experiências. Então, por isso também a importância do trabalho de vocês se coloca, né, como algo que tem que ser levado adiante, tem que ser levado a sério, e eu tenho certeza que será um sucesso o podcast, né, aí em Rondônia, contando essa experiência dos professores. Vocês têm que divulgar, vocês têm que colocar isso para fora, publiquem nas redes sociais, divulguem nas escolas, né, levem esse debate aonde vocês puderem, né? É claro que no limite das possibilidades de vocês, ninguém aqui está querendo pedir que vocês se suicidem, se autoflagelem, né? Porque há momentos que a gente precisa se proteger, e quanto mais coletivamente a gente estiver organizado, mais é possível fazer a intervenção pedagógica, né, sem sofrer diretamente, ou tentando evitar sofrer diretamente essas ameaças concretas, né? Para fechar a minha fala, eu queria dizer um pouco de como que
partir da história da educação, né, que é a minha área fundamental, que é a área que eu adoro, né, a história da educação da população brasileira, negra, preta, pobre, de mulheres, né, índios, as coisas que eu gosto de estudar são essas. Hoje eu estou com um projeto sobre história de mulheres, professoras e diretoras de escola no Rio de Janeiro, os seus envolvimentos políticos, né, ali na Primeira República, mas a questão de gênero e sexualidade, ela se impôs para mim no curso de pedagogia e nas licenciaturas da FEUF, pela demanda de estudantes e estudantes LGBTQIA+, que vinham sofrendo na universidade uma série de preconceitos e discriminações, né? Muito por conta da presença majoritária nos cursos de formação de estudantes vindos de formações confessionais religiosas neopentecostais, mas também muito preconceito e discriminação de alguns professores e professoras da universidade que ainda não estão habilitados, digamos assim, né, para discutir essas questões. Então, pessoas trans naquele momento, isso eram anos de 2015, 2016, pessoas LGBTQI+, gays e lésbicas, se reuniram em torno de mim, porque discutia sempre nas disciplinas o feminismo, a história das mulheres, as questões de gênero e sexualidade do ponto de vista teórico, se reuniram para a gente pensar em construir uma disciplina, né? E aí, no início, foi uma disciplina ofertada de forma optativa, durante alguns semestres, foram 4 semestres de uma disciplina optativa, e aí com a brecha do ajuste curricular, pela reforma das licenciaturas em geral, a gente conseguiu, depois de muita luta, tornar essa disciplina uma disciplina obrigatória de formação de pedagogos, né? Eu recebo licenciandos de outros cursos que vêm trazendo depoimento de que essa disciplina seria necessária em todas as licenciaturas, e eu concordo com essa discussão, né? É uma disciplina necessária na formação de educadores, né? Até que um dia a gente não precise mais de disciplina, como vocês falaram, né? Aí, todo mundo conhece um pouquinho do debate, né? Mas é preciso formar professores para conduzir esse debate de forma capacitada, de forma habilitada, né, e muito concretamente embasada em fundamentos teóricos e legais. Não por acaso, também no curso de pedagogia na Faculdade de Educação, isso não foi um processo muito fácil, né? Houve muita resistência, houve pessoas que perguntavam, afinal, o que é gênero? Gênero existe? Isso é uma discussão importante para um curso de formação, né? O que um curso de formação pode ter como possibilidade de intervenção na discussão de sexualidades? Então, houve muito debate nesse sentido, e também debate de um campo marxista mais tradicional, e eu posso falar porque eu me considero materialista histórica, né? Do ponto de vista de uma historiografia mais cultural, como Thompson, Raymond Williams, né, e outros historiadores e historiadoras também nacionais que seguem essa discussão, um marxismo tradicional que vem acusando a discussão das identidades como algo que fragmenta a luta política, né? E aí hierarquiza as opressões, hierarquiza as questões de gênero e sexualidade e nos coloca num lugar de não importância ou de menor importância num debate que é muito mais geral, que é contra a sociedade patriarcal, né, heteropatriarcal, que o sistema capitalista constrói há mais de 5 séculos de existência, né? Então, nesse sentido, não é fácil também no Sudeste, em Niterói, na UF, a gente colocar essa discussão, porque há ainda muitas resistências e há ainda muitos preconceitos, que a gente está conseguindo enfrentar com a adesão dos estudantes e das estudantes, né, com a força que vocês trazem, quando colocam as demandas para a universidade, né? Vocês sempre falam, nós existimos, nós estamos aqui e nós queremos os nossos saberes, as nossas experiências, as nossas vozes
no currículo, nas práticas curriculares. Então, acho que isso é fundamental e foi assim que eu cheguei à questão de gênero e sexualidade como um campo, para mim, que é um campo de estudo, um campo de formação e, sobretudo, de militância de ensino na formação de professores. Né? Eu não sei se amanhã ou depois eu vou estudar sexualidade, se isso é uma questão em aberto, né? Mas, para mim, fundamentalmente, eu tenho obrigação de estudar para que meus estudantes, licenciandos e licenciandas, tenham minimamente a possibilidade de enfrentar esse debate nos espaços públicos em que eles vão passar. Então, eu considero fundamental toda a luta que a gente exerce no ensino de história, seja nas faculdades de história, seja nas faculdades de educação, para que gênero e sexualidade entre no currículo como uma formação fundamental e essencial para todos, todas e todes, né? Então, não sei se eu pude colaborar, né, com o debate de vocês, mas não tenho nenhum tipo de comentário crítico, né? Se vocês estavam esperando isso, não acho que não tem nem o porquê, né? Porque eu acho que vocês estão aí construindo um trabalho de extrema importância, que eu imagino que pode vir a ser várias monografias, né? E pesquisas que vão surgir daí para aprofundamento, como vocês estão mostrando o interesse. Então, agradeço a possibilidade e queria também ouvir vocês, se houver tempo, né, um pouco para a gente conversar a respeito dessa troca. Muito obrigada. Alessandra, muito obrigada mesmo. Eu vou abrir para eles falarem, mas eu acho que o que eles mais tinham insegurança, né? E eu acho que também essa é uma pauta. Quando eu separei as temáticas do curso, eu pensei numa abrangência bem ampla, né? Tratar sobre questões da Lei 10.639, 11.645, questões de gênero, né, negacionismo, tudo isso está envolvido, né? E eles ficaram para eles escolherem. Então, todo o desdobramento a partir daí foi todo deles. Assim, então, a experiência da Laure, a experiência da UEL, tudo isso foi realmente uma demanda deles, né? Para que seja colocado no curso, né? Eu não tenho como, assim, estou aqui há pouco tempo ainda, né? Há 3 anos, mas sei como é que é o Sudeste, porque passei minha vida toda aí, né? Mas aqui, como é que eu posso dizer? A porta fecha na cara da gente mais rápido, entendeu? Sim. Coisas que eu não sentia, eu passei a sentir aqui, sabe? Então, o limite aqui é muito mais curto de reação, sabe? Então, é muito difícil e o que eles fizeram é super corajoso e desafiador, sabe? Então, e aí eu fiquei em dúvida se eu te mostrava o podcast antes, mas eu tinha medo de acabar não focando também no projeto, porque a ideia é essa mesmo, né? Como a própria disciplina propõe, né? Que a partir daí eles pensem em monografias e tudo mais. Então, eu queria que você falasse, mas você deu várias dicas, principalmente onde eles acham que eles ficam mais inseguros, que é o que exatamente tem isso a ver com o ensino de história, né? Então, eu acho que a sua dica foi exatamente onde do desdobramento, sair das trajetórias e ir mesmo para a sala de aula para como abordar isso, né? E a gente não tem uma disciplina aqui específica que trate desse assunto, então eu acho que você ajudou bastante. Eu te agradeço, não quero falar muito, e o podcast depois eu passo, Tá. e vou deixar eles falarem agora. Matheus e o Eli, e a Vanessa está aí também, a Alana, a Alana eu não vi, mas a Larissa eu acho que entrou também. Você quer falar, Ueli? Então, eu não tenho nada para falar, só agradecer mesmo as dicas que foram, sim, maravilhosas para o nosso debate. Vai ser, assim, foi enriquecedor e vai ser muito gratificante poder é muito gratificante ter essa nova perspectiva de pensamento para que a gente possa agregar nas nossas pesquisas. Foi maravilhoso. Muito obrigada, de verdade.
Matheus, você pode falar mais sobre o podcast, porque você também tinha um episódio anterior com o Idris. Acho que você pode relatar também, que já é uma temática mas é uma temática que você vem trabalhando no podcast. Quem trabalhou com o Idris, um colega nosso do curso, foi o outro podcast. Foi o outro podcast, mas aí você pode falar do seu podcast, exatamente. Bom, Como da proposta. Nosso podcast, deixa eu apresentar aqui rapidinho. Aqui. Deixa eu ver aqui. Não, estou apresentando, não. Tem como mostrar? Você pode falar também. Uhum. Então, porque eu queria já mostrar logo o podcast já, né? A plataforma, tudinho. Enfim. O Pop História é um podcast, né, que a gente montou no final do ano passado. E a gente tinha, né, o intuito já de falar de cultura pop, mesclar com a história e debater sobre variados tipos de tema, né? Aí a gente... Essa aqui é a nossa arte, né, que a gente fez, tudinho, bonitinho. Já uma característica bem pop mesmo. E aí a gente já tem 4 episódios oficiais e um episódio piloto, que eu falo mais sobre um resuminho básico, né, para caso o aluno ele queira, né, saber um resuminho, a gente já vai ter como uma ferramentazinha, né? Só que esses outros aqui já é em formato mais de debate mesmo, assim, a gente senta, discute sobre o tema, levanta várias problemáticas, esse episódio que eu comentei sobre o de gênero e sexualidade é o episódio mais recente que a gente, né, produziu com a Laura e com a Welly, eu e a Vanessa. E o nosso podcast, a gente, né, primeiro foi como uma atividade do curso, né? A gente fez mesmo mais como uma atividade do curso, mas depois a gente pegou o gosto da coisa e a gente decidiu tocar para frente. A Vanessa está aí? A Vanessa, a Alana e a Larissa? Oi, professora, tô sim. Eu só queria agradecer mesmo pelas dicas também, para ajudar a gente, por ter ajudado a gente nessa questão do campo educacional, de como a gente pode inserir isso na escola, a questão de gênero e sexualidade, e agradecer também pela participação no grupo, que foi muito rico o nosso debate. Trabalhar isso dentro do nosso estado é muito difícil, assim, e tem que se falar. Então é isso, eu gostaria de agradecer de verdade. Oi, professora. Diz aí, Larissa. Eu acho que é isso que nós temos que fazer mesmo agora, agradecer o espaço, né, a participação da professora. A gente aprendeu muito com esse tema, né? Não só com o tema em si, mas o objetivo da nossa disciplina, que é a prática de pesquisa, né? E aí você pensar no ensino de história também. E uma coisa, assim, que eu vou levar, assim, de tudo que a gente trabalhou, do que a gente conversou, dos nossos encontros, porque foi um processo bem... precisou de muita articulação, né? A gente sentou com a professora, a gente se encontrou meia-noite, então, assim, a gente sempre ficava conversando, né? E uma coisa que para mim vai marcar, e inclusive isso muito também por conta da professora Lauri, né? A questão de que nós não vamos trabalhar numa escola pensando que nós vamos estar trazendo algo novo, que é a questão, por exemplo, de gênero e sexualidade.
mas que é uma coisa que nós precisamos fazer, né, como tema transversal ao próprio processo de ensino de história, e que os próprios estudantes já têm esse anseio por pensar gênero e sexualidade de várias maneiras, né? Não só na questão de conteúdo, mas como prática política mesmo em si, né? A organização de coletivos, o próprio debate já mais engajado mesmo, né, da construção da prática. Então, eu acho que isso é o que acho que isso que dá para levar, sabe? Que a gente não é a pessoa que vai estar levando isso, mas que precisa ser um tema fundamental, né, para ensinar a história, e que a gente vai se deparar com todo esse processo criativo, político, que envolva os temas. Então, eu acho que é isso que a gente consegue, pelo menos é isso que eu mais absorvi durante o projeto. Então, assim, eu fiquei muito feliz mesmo. Eu, Matheus, Vanessa, a Lana, a Wellen, que também tem uma posição assim que traz um outro processo de pensar o tema, né? Porque assim, era o que a gente estava discutindo. A gente está falando uma coisa que é sobre nós também, porque nós somos professores também dessa parte LGBT. A gente tem toda essa sensibilidade em si enquanto identidade. Então, isso é muito importante, especial. Então, eu acho que é isso mesmo. Alessandra, eles falaram só terminar aqui, eles falaram da dificuldade porque foi a primeira vez que eles montaram um projeto. Então, eles tentar separar do que é o objetivo, qual é a pergunta, o que é fonte, isso para eles. Todos os cursos queriam arrancar meus cabelos, mas como de estar remoto, eu consegui me defender deles, e eles, no final valeu a pena, viu? Era isso. Obrigada. Então, gente, Larissa, Vanessa, Matheus, Suelen, eu queria dizer uma coisa a vocês. Quando Larissa trouxe agora, né, o fato de que a questão de gênero e sexualidade, ela não vai aparecer, ela está, né? Ela está porque ela sempre esteve, né? Historicamente, a gente é formado dessa forma, então a escola, ela é um instrumento, um dispositivo de conformação de gênero e sexualidade. Então, quando grupos conservadores vêm dizer para a gente, não pode tratar esses temas, é porque eles têm uma conformação de gênero e sexualidade que eles estão impondo a partir dos sistemas educacionais há mais de 3 séculos, né? O debate, ele está lá, porque a escola é um dispositivo de constituição de subjetividades de gênero e sexualidades, né? Como discute muito bem a Guacira Louro, muito antes outros autores, o Michel Foucault e tantos outros, né? Então, isso é fundamental, né? E hoje, os estudantes estão partindo da discussão das suas próprias experiências. Então, a discussão aparece nas escolas. Eu, outro dia, fui a uma banca de uma professora de escola periférica aqui em Niterói, no Fonseca, né, que é um bairro de Zona Norte, é um bairro mais popular de trabalhadores, a escola pública, em que as meninas construíram algo que se chamou Sapabonde, né? O Sapabonde era justamente a discussão das meninas lésbicas, bissexuais, né? Sobretudo foram as meninas que começaram o debate, depois os meninos LGBT entraram, né? Demandando à escola, aos professores e professoras e aos diretores que a discussão de gênero e sexualidade começasse a ser feita de forma aberta, né? E que as discriminações que eles passavam, então, pudessem ser debatidas no âmbito da escola. Então, ela colocou no título o Sapabonde chegou, algo parecido, justamente porque foi a partir dos estudantes que a escola teve que enfrentar curricularmente, né, construir projetos educativos, professores se organizando para que aquelas experiências pudessem ser debatidas e refletidas na história da escola. Então, muitas vezes dos estudantes mesmo, né, que vem a transformação, e alguns professores e professoras se engajam também no debate, e isso começa a se transformar no ambiente das escolas, apesar de todas as dificuldades, que eu imagino que vocês enfrentam, dificuldades muito maiores, né, como vocês colocaram, Daniela reforçou, né, aí no território, no estado de vocês, e nas escolas especialmente, né, no debate das escolas.
Acho que com esse tema que vocês começaram agora, com esse podcast, o podcast ele tem um poder, né, de reverberação. Então, isso é muito bacana, porque hoje as mídias sociais, elas chegam muito mais rápido em vários lugares, várias pessoas têm acesso, né? Vocês podem produzir podcast sobre a história das populações LGBTQIA+, no Brasil, há uma bibliografia enorme, né? A questão trans na educação, as pessoas trans, o debate sobre a travestilização da educação, então uma bibliografia enorme sobre crianças trans, né? Então, vocês podem fazer aí a continuidade desse projeto, se for de interesse de vocês, de modo a que essas coisas vão começando a chegar. Vai aparecer muita discussão, né, muita reação, né, tem que ter força e proteção coletiva para que se faça esse debate, mas acho que com o recurso tecnológico as coisas começam a circular e o debate se colocar. Eu acho que esse é um pouco a função e o papel da gente também como pesquisador, né, fazer com que reverbere isso em outros lugares e abra reflexão. Então, o modo como vocês construíram, né, a proposta de pesquisa e o produto, digamos assim, né, assim, a partir do podcast, é algo que é bastante importante. Eu acho que chega muito mais perto do que só os artigos que a gente escreve e publica, que muitas vezes só os pares leem quando leem, né? Porque hoje a gente vive uma realidade que a leitura também é muito especializada, então a gente não consegue ler tudo que gostaria, né? Então, a mídia, a tecnologia tem essa força, esse poder, e ela tem que ser usada a nosso favor, né? E esse foi um recurso que vocês escolheram muito bem, né? Bastante positivo. Parabéns, viu? Parabéns a todos, todas, todos. Obrigada, Alessandra. Nem tenho como te agradecer. Assim, eu que agradeço. Como foi importante para a gente, como foi importante para os meninos dividirem, sabe? É justamente isso, contar com uma rede, né? De que esse debate ele é importante, eles não estão sozinhos, por mais que a gente tenha resistências aqui no Estado, outros locais estão discutindo, você falou não só das outras resistências, como de outras produções. Muito obrigada mesmo, e estou aqui acompanhando com o coração apertado, porque o primeiro lugar que eu trabalhei na minha vida como professora foi no Jacarezinho, em 1996. Então, eu estou... Não tem como você se desligar nisso, né? A primeira vez que eu dei aula na minha vida foi no Jacarezinho, eu trabalhei lá 1 ano, então o que aconteceu lá já tive família morando lá também, e hoje não moram mais, mas assim, é muito triste. É muito triste. Muito triste. Muito triste. Então, muito obrigada mesmo. A gente vai ter que encerrar agora, mas muito obrigada. A gente vai deixar no nosso grupo, porque aqui eu tenho o Núcleo de História Pública da Amazônia, então ele vai lá para os nossos... o YouTube é mais como um repositório, né? Para quem quiser ir e ter o registro das nossas atividades. E daqui a pouco a gente vai entrar com outro grupo, que foi quem escolheu a questão indígena. A única questão que não foi escolhida foi a afrodescendente. Isso também é um dado importante, mas aí já é outra história, para outro curso, né? Mas eu te agradeço demais, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, gente. Um grande abraço a todas, todos, todes. Estou à disposição, se quiserem conversar, continuar conversando, né? Por favor, me enviem um podcast, né, por e-mail, porque eu vou querer ouvir e divulgar nas redes sociais também, se vocês me permitirem, tá bom? Muito obrigada, gente. Um beijo grande para vocês. Obrigada, Alessandra. Cuidem, muita saúde, muita força. Welly, você pode parar de gravar aí? Você pode parar de gravar e a gente vai se despedindo. É só interromper a gravação. Mas aí está todo mundo liberado. Obrigada mesmo, Alessandra. Eu te mando o podcast.